E aí? Fala! E aí, gente? Tranquilo? E aí? Vamos lá. Muito frio aí no Rio, não? Cara, eu não sei o que que é frio pro carioca, né? Mas tá agradável. É? Tá bom, tá gostoso. Tempo chuvoso, bom pra ficar deitado e dormindo. Entendi. Aqui em São Paulo tá bem frio, viu? É. E temos a É bom, né? Porque nossa, daí temos dá a mais nossa, ânimo pra ficar em casa. é? Dá mais ânimo pra ficar em casa. Ó, o Maneco, acho que o Maneco parou pra almoçar agora e entrou na live aí, ó. Tá? Hoje tem uma live extra, fora do habitual, né? Fora do nosso horário padrão. Só pra gente falar um pouquinho que essa live com a Lê Domingues, ela seria no sábado passado. Então, no sábado passado, a gente teria duas lives, que é com a Lê Domingues e após isso seria com a Nádia Janaira. Mas como a gente teve o falecimento aí do nosso querido amigo Binho, a gente resolveu, em respeito, não fazer. E transferiu hoje a live da Lê para hoje às 16 horas. Por que às 16? Porque a Lê tá na Suíça. Então, às 20 horas seria muito tarde para ela. Então, a gente resolveu trazer para as 16 hoje. Às 20 horas a gente tem o Domingos Quintiliano hoje. E aí a gente volta à normalidade amanhã com a Nádia Janaira, que também seria semana passada e vai ser amanhã às 20 horas. Verdade. Semana que vem também tem uma semana cheia, né? Semana que vem, terça-feira, a gente tem, acho que, eu não lembro, cara. Mas tem terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E domingo. E aí, semana que vem é uma semana um tanto quanto especial, porque temos Beto Bruel, né? Cara, Semana semana que vem, eu acho que assim, todas as semanas são especiais, mas eu acho que as semanas são mais especiais quando a gente tem esses ícones da iluminação do Brasil, né? que E tem o Beto Bruel no dia 23, como a gente teve Aurélio, como teve o Neném, como teve o Maneco, como teve o Paulinho, como a gente vai ter o Tudela. Eu acho que são lives mais do que especiais, né? Verdade. Essa semana tem, enfim, mas foi uma semana tumultuada, a gente até esqueceu, na terça-feira foi aniversário do Beto, né? 70 aninhos. Pois é, rapaz. Você sabe que o compadre me ligou. Você sabe que o compadre me ligou ontem e eu falei, puta, compadre, eu esqueci do seu aniversário. Ele falou, não, tranquilo. Bom, como a gente faz geralmente no início de todas as lives, a gente traz uma informação, uma curiosidade, fala de alguma coisa relacionada à luz, relacionada ao que a gente vem fazendo, o que a gente vem pesquisando, o que a gente vem lendo, da nossa vivência. E hoje a gente vai falar de... Hoje nós vamos falar muitos, assim, eu não queria dizer, mas eu acho que assim, para muitos produtores, esta profissão que temos dentro da luz, elas talvez não tenham tanta importância. Porque logo que se fala nessa profissão, fala, chama lá o carregador, ele vai lá e faz. Chama lá o cara que montou, ele vai lá e faz. Como disse algum amigo nosso numa live, eu agora não vou me lembrar porque foram muitas, você não precisa almejar ser um iluminador, mas você precisa ser o melhor naquilo que você se propõe a fazer. E dentro deste leque de funções dentro da iluminação, nós temos uma que é de suma importância, que é o canhoneiro, o famoso operador de canhão, que, sobretudo, é um operador e tem uma função estratégica dentro de um trabalho. Sobretudo, o canhoneiro ele é usado muito mais na linha de show e de musical. Em teatro, aquele bom teatro, teatro de prosa, pouquíssimas vezes vi. Mas este profissional ele é de suma importância
E aí fica a pergunta, né? Se eu posso, então, chamar não desmerecendo nenhuma profissão, mas se eu posso chamar um carregador, se eu posso chamar o pipoqueiro para operar canhão, por que eu não posso chamar ele para operar luz? E o nosso querido Vilmar agora vai falar um pouquinho de um estudo, de algo que ele achou, e como sempre ele traz coisas incríveis, e vamos discutir um pouquinho essa história do canhoneiro. Na verdade, não é, enfim, lendo algumas coisas, aí teve uma matéria que eu li, não é uma matéria recente. Só para não te cortar, o Tudela entrou. Show, grande Tudela. Alexandre Góes, grande Alexandre. Então, e aí teve uma matéria que chamou a atenção, porque o título da matéria era assim, Linford Hudson, o Mr. Follow Spot. Aí, eu comecei a ler, enfim, ler o que queria dizer essa matéria. Ela fala do seu Linford Hudson. Ele é um cara que ele é canhoneiro desde os anos 60. Ou seja, já se vão... Eu acho que ele é até aposentado agora. Mas aí comecei a ler sobre a história dele. Ou seja, o cara é operador de canhão por profissão. Aí a gente até levantou essa questão, assim, né? No Brasil, principalmente, qual é o valor que a gente dá para um operador de canhão? Então, assim, eu estava lendo sobre a história do cara, assim, ele falando como é que é a sutileza de operar, como é que é o cuidado que você tem com o teu equipamento, assim como o operador de luz chega no teatro, passa a luz, confere a afinação, vê se está tudo certinho e tal. Por que o operador de canhão não pode fazer o mesmo? Chegar no teatro, ver se o canhão está direitinho, ver brilho, ver foco, ver se está tudo certinho, se não tem nada. Sabe, cuidar do teu equipamento. E por que não... por que você desmerecer... não é desmerecer também, mas por que você... a última coisa, acho que se preocupa, por exemplo, no musical é com o canhoneiro. Quem vai operar a luz, quem vai montar, quem vai isso... Aí, no ensaio geral, quem vai operar? Liga pro fulano, vê se o fulano lá tá... Sabe? Ou seja, não sabe se o cara tem um mínimo de conhecimento, sabe, num canhão. Então, assim, a gente vê que, é complicado, sabe? É uma coisa assim, acaba entristecendo, porque é isso que tu falou. Por que um operador de luz tem que ser qualificado e um operador de canhão não? Qual é a diferença, né? Tem um dado, e aí eu lendo sobre o cara, assim, tem uma história bonita, porque ele é um jamaicano, que ele foi para Londres e tal, e aí como que ele foi evoluindo na carreira dele, e ele fala com um orgulho, assim, que ele é canhoneiro. Porque se você for ver, enfim, musicais da Broadway, várias partes do mundo aí, o canhoneiro, ele é um cara fundamental, assim, sabe? Ele tem suma importância, seja num show, num musical, enfim, onde ele está presente, o cara é importante. Eu lembro de um episódio que eu fui com um espetáculo para Montevidéu, com uma luz do Paulinho, e só que era uma luz que eu não conhecia, enfim, eu fui para fazer assistência dele. E quando eu cheguei lá, a primeira pessoa que me chamou foi a stage manager. Aí ela me chamou numa sala, enfim, a gente conversou e tal, só que eu não conhecia o espetáculo, eu fui lá para fazer a partitura do espetáculo inteiro, e ela foi fazendo as anotações, onde é que tem as deixas de luz, entrada e saída de luz, as mudanças de luz, e aonde tem as entradas e saídas de canhão. Isso tudo ela anotava na partitura. Ou seja, quem dava o comando, aquela regra básica, quem dava o comando para luz, para maquinária, para o maestro, para o canhoneiro, era tudo a stage manager. E o cuidado que eles tinham com o equipamento, sabe, a manutenção que eles davam, falando assim especificamente do canhão. Então a gente vê que a gente está muito atrasado nisso, a gente foca, essa questão que você falou, de almejar, ser iluminador, quem falou foi o Rogerinho. Porque a gente tem uma mania muito feia, que eu acho que é assim, você não entender direito a profissão iluminador, e você entra, começa a montar luz já almejando ser iluminador. Então assim, você pula todas essas etapas, ou você não faz direito, faz de qualquer jeito, e você quer ser iluminador. Eu não sei se por uma questão de status, enfim, não sei por quê. A questão
a questão do financeira, talvez, né? Que não é uma realidade, né? Mas por que você não pode ser um bom técnico? Por que você não pode ser um bom operador de canhão? Né? Por que você não pode ser um bom operador de luz? Então, acho que a gente tem que quebrar um pouco isso, achar que só quem é importante é o iluminador. Não. Né? No espetáculo, assim, acho que quem está na equipe é importante. Sabe? Eu acho que não tem assim, quem é mais, quem é menos. Todo mundo ali é importante. Porque o operador de canhão só é lembrado quando ele faz merda e no final vai expor. Aí o diretor lembra inclusive chama pelo nome. Né? Chama pelo nome do... Então, mas tem um, não sei, mas tem um fato, tá difícil hoje aqui, viu? Tem um fato que é o seguinte, né, Vilmar? Aqui no Brasil, tudo aquela história, o jeitinho brasileiro, né? E tem um fato que é o seguinte, cara, por exemplo, sobretudo, na grande maioria dos musicais no Brasil, se utiliza os operadores de canhão para serem os caras da manutenção. Entende ou não? Precisa da manutenção na afinação de luz, é o canhoneiro. Precisa carregar alguma coisa, é o canhoneiro. E tem um dado muito importante que a gente conversou antes, eu e você, e que é um fato, né? Porra, o operador, ele tem que chegar no teatro e passar a mesa de luz. Ele tem que saber se aquela luz, as kills estão vindo, se os canais estão entrando, ele tem que saber se aquele refletor desafinou e tal. E o que eu percebo é que o canhoneiro não tem um cuidado, por quê? Porque o canhoneiro não é profissão. A gente não tem essa profissão regulamentada no Brasil. Então, como o canhoneiro, teoricamente, pode ser o meu sobrinho, ou pode ser o carregador, ou pode ser o pipoqueiro, o cara não tem... E aí você percebe que quando abre a cortina e vai canhão, você percebe que o canhão começa a pegar milho. Entendeu? Ao invés de ele pegar o protagonista cantando, ele pega o pé da cadeira, entendeu? E aí o cara começa a ajeitar o canhão no meio do espetáculo. Por quê? Porque essa não é uma profissão, teoricamente, profissionalizada. As pessoas no Brasil, elas não trabalham e não estudam na profissão para ser canhoneiro. E isso é uma pena. Isso é uma pena, porque o cara deveria ter isso como função, como profissão. E por que um operador de canhão não ganha igual um operador de luz? E até continuando aqui em questão da matéria, e aí o cara falava assim, ele falava, tô lendo a matéria, é uma coisa assim, impressionante, porque ele falava da sutileza, tipo, sei lá, musicais históricos, enfim, falava, fulano no final da música vai dando, a luz vai caindo, e ele narrando como ele ia tirando a luz, conforme aquela respiração, conforme ela mexia a mão. Então ele, sabe, é uma coisa assim, gostosa de se ler, porque tu vê que o cara tá dentro do espetáculo, né? É igual você tá operando uma luz, você não mesmo você operando em gol, você tem que saber que naquela respiração você tem que ir, porque senão o movimento, o tempo não vai bater. Pô, eu acho que é isso, cara, é você fazer aquilo que você tá fazendo. Primeiro entender o que você está fazendo, né? Porque você tem que entender o espetáculo, você tem que estar... Porque você não tem roteiro. Você está ali, você está no espetáculo. Então, acho que isso realmente é uma falha muito grande, cara. Principalmente no Brasil, assim, é uma profissão que realmente assim, não é levado a sério. Infelizmente. Cara... Por isso que a gente vê tanto... E não é nem de culpar tanto o espetáculo que a gente vê que, assim... Pô, o canhão tremendo, o canhão, sabe? Pô, às vezes a música começa numa sutileza, o canhão, pá, chega chegando, né? Pô, mas não, sabe? Né? Aí fica aquela coisa, pô, não dá nem pra culpar o cara. O canhão vira moving light, né? Pô, às vezes o cara sai, o canhão fica plantado, sabe? Então são coisas que você vê assim que, cara, inadmissível isso. E tem uma curiosidade, sobretudo tem uma curiosidade que é o seguinte... O cara, para operar canhão, ele tem que ter olho e ele tem que estar atento, porque aquela porra, ela te confunde. Se você tem dois canhões trabalhando junto, numa única pessoa, aquela porra, quando você cruza os dois e estão ali, e quando a pessoa anda, aquilo na tua ótica te confunde. Sim. Então, sobretudo... Você tem que tomar decisão muito rápido, né? Então, sobretudo... Você tem que ter responsabilidade o tempo todo. E não é só operar, você tem que em situações respirar.
Oi? Eu acho que o operador de canhão não é só operar, mas ele tem que, como o operador de luz, ele tem que respirar com a cena. Ele tem que respirar com o que está acontecendo. Exatamente. É isso, é uma coisa para se pensar, né? É uma coisa tão importante quanto e... Enfim, passa batido, né? Passa batido e... Não sei se isso vai mudar, quando vai mudar, mas é uma pena, né? É uma pena que, assim, tem espetáculos que você se preocupa com tanto detalhe, né? E uma coisa que é tão importante acaba passando batido, né? Cara, o Antônio Antunes, ele tá aqui na live. Acho que tá. Se não saiu, tá aí. Pelo menos entrou. E o Toninho, um dos maiores iluminadores de show do Brasil, meu querido amigo, que inclusive já convidei pra live, mas assim, não fala sobre. E o Toninho não vai se lembrar disso, mas há muitos e muitos e muitos anos atrás, quando eu era assistente do Aurélio ainda, eu era técnico, enfim, o Aurélio foi chamado para vir, e eu morava no Rio, o Aurélio foi chamado para vir para São Paulo fazer um evento corporativo, e quem tocaria nesse evento seria o Família Lima, do qual o Toninho é iluminador desde os primórdios. E eu operei o canhão, eram 2 canhões, e eu operei um dos canhões nesse show. E o Toninho no ClearCon com a gente e tal, primeiro que ele sempre foi muito delicado, sempre foi muito educado. Então, assim, e o Toninho ele era muito seguro do que ele pedia e tal, mas de qualquer maneira eu já era técnico de luz. Então eu operar o canhão, eu não era o cara da pipoca, entendeu? Eu não era, teoricamente, o carregador. Mas tem que ter atenção, cara. E isso, infelizmente, não é profissionalizado, né? Infelizmente. Faz o nosso jabá aí, vai. Bom, você faz agora e eu passo a noite. Como todo mundo sabe, a gente tá aberto as inscrições para a nossa oficina, a oficina integrada. Eu não vou dar muito detalhe, vamos resumir. Mas eu, César Pivetti, a Jamile Torman e o André Pierre, a gente se uniu para fazer uma oficina integrada. Virtual. Exatamente, virtual. E cada profissional, durante uma semana, vai falar sobre um tema. E, enfim, já faz uma semana que a gente abriu essas inscrições, a procura está sendo muito grande, graças a Deus. E mais detalhes sobre valores, sobre inscrição, o conteúdo, sobre inscrição, sobre tudo está lá no site www.jamilitorman.com. Lá você vai encontrar tudo o que precisa sobre o conteúdo da oficina, enfim, todas as informações aí. E também todo dia a gente está divulgando, tá colocando informações e vai ser bem legal. A gente está bem empolgado, bem animado e é isso. A gente trabalhar nessa quarentena e não deixar a poeira baixar, né? Vamos trabalhar, E também quem tem o nosso WhatsApp, se quiser fazer o curso, a oficina, pode procurar a gente pelo WhatsApp e também pode mandar inbox nas nossas redes, né? O César é do departamento de marketing, então liga para ele, o César vai dar todas as informações. Então, beleza, Manão. Vamos colocar a Jamile. Vamos colocar a Alessandra, que está aí. E daqui a pouco tem outra live, né? Às 20 horas a gente tem o Domingos Quintiliano. É isso, vamos lá. Só gente fraca da luz passando por aqui, né? Exatamente. Não, e assim, só sendo breve também, legal esse retorno, né, que a gente está tendo, porque todo mundo... Ontem até eu estava conversando com o Perrenot, aí ele comentando assim, porque como ele mora na Itália, então às vezes ele não consegue ver a live ao vivo, ele vê no dia seguinte. Então ele tá ele comentou essa importância da gente reunir os profissionais de luz, de uma forma ou de outra você acaba revendo ou conhecendo novos profissionais, revendo gente que você não via há muito tempo, e você começa a ver as histórias de um, de outro, você vê que, fulano teve ligação com o ciclano, que teve uma ligação comigo. Quando você vê, se você botar todo mundo junto, todo mundo teve ligação com todo mundo, sabe? Isso que é o legal, você vê que
bem ou mal, a gente está interligado pela profissão, né? Isso é muito gratificante, né? Muito gostoso a gente saber que a gente tem um elo de ligação dos profissionais, né? Com certeza, mano. Então tá, vamos lá que ali tem muito assunto, vai ser uma live bem bacana. Vai ser. Então, ó, beijão, toma o seu chazinho aí que você volta daqui a pouco, às 8 horas. Maravilha. Chazinho não, Valeu, chimarrão. gente. Oi? Chimarrão. Chimarrão. Isso aí. Beijo, meu amor. Valeu, Te gente. amo. Até. Vamos colocar agora quem? Alessandra Domingues. Aê! Temos live! Que linda! Que linda! Que saudade. Também, nem fale. Ó, vem cá, você tá na Suíça, né? Isso, exatamente, estou em Genebra. Você fixou a residência aí agora de vez? O que você tá fazendo aí? Eu tô aqui por um instante, mas com as portas abertas para o Brasil, para São Paulo, sem nunca fechar esse trânsito. É uma ponte aérea larga, cara. Não fecha, pelo amor de Deus. Não, eu estive aí em janeiro, por um final de semana, para fazer o show do Lucas Santana. Maluco. De último momento, assim, a gente resolveu, fui, fiz e voltei. Porque eu estava trabalhando aqui. E você tá fazendo luz aí na Suíça, Lê? Tô começando aqui. É muito maluco o Nesito Reis está te mandando um abraço. Abraço! O Nesito Reis, ele só tem Instagram e ele só fez esse Instagram para fazer o nosso bate-papo no dia 6 de junho. Olha que luxo! Aliás, ó... Ele vai falar Nesito! Aliás, o Nesito Reis fez Instagram só para isso, o João Donda só para isso e o Beto Bruel só para isso. Gente, que legal. Alezinha, olha só, primeiro você sabe da minha admiração por você, do meu respeito por você como mulher e como profissional. Eu acho que você, junto com a Cibele e Marisa e Milozinha, talvez sejam lá atrás as primeiras que vieram, que batalharam, e estão aí, lindas, maravilhosas, fantásticas. Então, assim, eu te admiro muito, eu quero te agradecer e a sua generosidade de bater esse papo. Obrigada pelo convite. Óbvio que você estava na minha lista desde o início, então não deixaria de convidá-la. E esse projeto eu já te expliquei um pouquinho, mas assim, ele começou numa brincadeira. E a gente viu que ele poderia ficar sério. Então a gente está salvando todas essas lives, elas estão indo para o canal do YouTube, e elas estão lá como fonte de pesquisa e como fonte histórica mesmo, né? Eu acho que a gente está reunindo um número tão grande de iluminadores num único projeto que está se tornando histórico. E, sobretudo, o feedback que a gente tem das pessoas após cada live, né? Assim, não tenho subsídio financeiro, é um trampo do caralho fazer essa porra, não é fácil. Eu e o Vilmar, a gente tem trabalhado muito em cima dessas lives, mas eu acho que o que mantém a gente forte e firme nisso é realmente os amigos que passam e os feedbacks que a gente tem. Então, obrigado. Obrigada. Acho de suma importância o que vocês estão fazendo. Eu não consigo acompanhar todas ao vivo por conta do horário. É tarde para mim, já estou, enfim. E vi alguns pelo YouTube. E é muito legal, porque tem algumas pessoas que eu não conhecia, eu não sabia a cara de algumas pessoas. E isso é muito incrível, porque a gente está sempre no backstage, enfim, iluminando, né? E a gente ali no escurinho e tal, enfim, sempre protegidos do olhar da câmera, né? Ao contrário, talvez estamos aqui expostos, o que não é muito simples para quem não. Quer dizer, vocês já estão mais habituados aí, já pegaram, estão formando um calinho aí de câmera, né? O que é legal pra caramba. Cada vez mais soltos, mais à vontade.
Mas o fato é ver as pessoas, isso é muito legal, ver a cara, né? Ver o brilho nos olhos quando fala do trabalho, é muito impressionante, é muito bonito, assim, é muito inspirador. E ouvir coisas que ressoam, né? Questionamentos, gente que pensa completamente do jeito oposto, isso é muito legal. Agora, o Vilmar tá falando que ele tá feliz com essa vida de youtuber. Cara, porque assim, eu não sou. É Instagrammer. Instagramer. Eu não sou, por exemplo, eu não sou apresentador. O que eu sou? Eu sou iluminador e que tô batendo papo sobre luz com meus amigos. Então, isso foi um jeito que a gente arrumou de fazer isso. Agora, você sabe que a Cibele Forjós não tem Instagram, né? Não. E vai ser impossível fazer com que ela faça um só para fazer essa live, hein? Então, mas a Companhia Livre tem. Sibeli, a Companhia Livre tem Instagram. Ela poderia fazer pelo Instagram da Companhia Livre. Eu vou ligar para a Cibele, eu vou ligar para ela amanhã e vou conversar com ela. Faça isso, porque eu acho bem legal se ela puder falar, se ela conseguir disponibilizar. Incrível. Enfim. Alezinha, vamos lá. Assim, é um bate-papo de amigos, né? Então eu tô te perguntando como amigo e aí se as pessoas interagem também e tal. Acho que tudo tem um início, né? Então, assim, em que ano você parte para a luz? O que faz você olhar para este ofício e falar, meu, eu acho que é esse caminho que eu quero ir? Bom, os seus mestres e a sua mestra, talvez eu já saiba quem é, né? Agora, sobretudo, porque assim, entrar em algum lugar é muito fácil, né? Sobretudo é como você fica nesse lugar, né? O que fez você também ficar nesse lugar? Bom, eu comecei no Teatro Oficina e eu fui lá ver um espetáculo, fui ver Hamlet. Eu nunca tinha entrado naquele lugar. Eu vi um espetáculo que tinha... Foi em 93 que eu entrei para ver. E eu estava começando a descobrir teatro. Assim, eu tinha ido, sei lá, uma vez ou duas vezes ao teatro. Não tinha isso como hábito. Fui, olhei para aquilo, fiquei completamente passada com a peça. Um Hamlet absurdo, com um elenco absurdo. Na plateia, esse dia, estava o Gil e o Caetano, que tinham feito um show. Estava lá, eu olhei assim, falei, gente, é o Gil e o Caetano, enfim. Aí estava eu e o Rodrigo Bolzan, que a gente ganhou esses convites, esses ingressos para ir. Subimos ali, ficamos ali empoleiradinhos num primeiro andar, olhando aquilo, completamente passados com o que estava acontecendo. Enfim, esse foi meu primeiro... choque com o teatro, assim, foi o momento que eu falei, uau, acho que, enfim, não sei o que aconteceu ali. E aí, algum tempo depois, o Rodrigo Bolzan, que é um super ator, e o Rodrigo Mercadante também, outro mega ator, começaram a fazer os pimbins, que são os canhões do Teatro Oficina naquela época. Eu ia falar isso lá atrás, mas eu falei, vou deixar ela falar. E aí, em algum momento, eu comecei a fazer com ele. A gente ficou muito próximos, amigos, então eu ia lá ver a peça, porque mudava a atriz que fazia a rainha, mudava uma pessoa do elenco, eu ia lá ver de novo. Enfim, eu realmente vi muitas vezes Hamlet, essa montagem do Hamlet Teatro Oficina. A luz era da Cibele. Oi? A luz era da Cibele. Eu não conhecia ninguém. E aí, em algum momento, quer dizer, os dois Rodrigos, em algum momento, eu não lembro exatamente quando, eu substituí eles. Não sei se eu substituí, se eu comecei a fazer junto. Eu sei que a gente foi para o Rio de Janeiro, eu fugi para o Rio de Janeiro. Eu falei para minha família que eu ia para um lugar e fui para o Rio de Janeiro fazer o pimbim, porque eu não sabia se eles iam deixar ou não. Eu tinha 17 anos, 16, 17 anos. Então, estava ali, fui. E foi uma loucura, fazendo Parque Lage, o Cristo de um lado, aquele lugar também, nunca tinha ido ao Rio daquela forma, eu já tinha ido ao Rio, mas enfim, foi tudo muito, muito muito apaixonante, muito pegou, ali eu fiz o Pimbim também, o Canhão,
que é o Pimbim ali era uma localite que seguia os atores e tinha todo o lance quando cruzava, como o Teatro Oficina é uma pista, então você ia até aqui, aí depois quando o ator vinha para cá, você cruzava e vinha para cá, enfim, não era sempre seguindo o mesmo ator, tinha que seguir ali, mas não seguir até o fim, porque também não podia ser contra a luz, tinha que ser frente, só que o teatro também não tem frente e contra, enfim, toda uma relação maluca ali, e eu fui indo. E aí, eu acho que em Mistérios Gozosos, em 95, eu oficialmente entrei, assim, eu comecei desde o início. E aí, eu não cheguei a ser uma assistente da Cibele em Mistérios Gozosos, mas eu estava muito próxima. Quem operava a luz era o Marcelo Esteves. Putz, querido, amigaço. Então, foi ali, quem operava a luz era o Marcelo Esteves, eu fazia o Pimbim, fazia 2, foi bacana que eu fazia 2 pimbins, de uma hora que eu segurava com o joelho para poder segurar um e para o outro, enfim, todo um malabarismo ali. E aí eu estava perto e fui perguntando as coisas. A Cibele, em um determinado momento, perguntou para mim se eu podia afinar um elipso. Eu falei sim. Eu lembro muito disso. Eu falei sim, o que é um elipso? E o que é afinar a porra do elipso? Olha, poder eu posso, só tem que falar o que é afinar e o que é o elipso. Eu afino. E eu tava ali, tipo, pronta, assim, curiosa, querendo descobrir a coisa, me identificando com aquelas pessoas, me identificando com aquele jeito de fazer teatro. Bom, foi o meu primeiro contato. Então, mas me identificando com aquilo. E estudando atrás, indo atrás, li o Hamlet, depois fui ver outras peças do Shakespeare, que eu não tinha essa cultura, não tinha esse cultivo, tinha outras coisas. E fui indo e muito envolvida, muito intrínseco, assim. Então, eu não sei exatamente que foi me pegando. O teatro foi me pegando e foi me pegando, a luz foi me pegando, né? E eu sempre eu começava a observar onde estava o refletor, por que ele estava ali, o que acontece. Isso foi caminhando junto com a Cibele. A Cibele, esse tempo todo, eu estava colada a Cibele ali. Eu acho que em Bacantes eu assumi mais esse lado da assistência, de entender como é que se faz o mapa, de ir acompanhar em montagem. Quando a gente foi para Salvador, eu acompanhei a montagem. Tudo milimetricamente, tudo medido. Não, e é isso, ela me ensinou, né? Ela media com a palma, com a trena e tudo mais. Eu sei, por exemplo, eu sei que minha palma tem 20 centímetros por conta disso. Então tá, é 60, então são 3 palmos, sabe? Eu sei, aqui tem 20 centímetros. Eu comecei a medir todo o meu corpo também, meu braço, aqui é 1 metro, tudo para começar a ter as referências. Então, a luz realmente foi tudo um processo muito orgânico, assim. Eu digo que minha formação foi o Teatro Oficina, porque eu posso dizer que de 93, desse primeiro contato, a 98, que é a primeira luz que eu assino, e também eu descobri que eu assinei essa luz na hora que eu vi a ficha técnica. Já vamos falar dela, calma, segura aí. Tá. E aí, toda uma formação toda uma formação empírica ali, foi indo, foi lidando, foi acontecendo. Né? Não teve foi um tempo de formação. Acho que entendi. Teve todo um tempo de formação entre Hamlet, teve Hamlet, Mistérios Gozosos, Bacantes, para dar um fim no juízo de Deus, e Cacilda. Cacilda foi você que assinou, não? Eu assino junto com a Cibele. Tá. Qual foi a primeira peça, então? O primeiro espetáculo que você assina na sua vida é na Oficina? É na Oficina. Eu acho que eu montei essa luz. Eu assinei Tanico, a primeira versão, sozinha. Mas eu tenho um pouco de dúvida se Tanico... Não, Tanico é depois do Cacilda. É depois de Cacilda. Então, Cacilda foi a primeira que você assinou? Foi a primeira que eu assinei. E você não sabia que estava assinando aquela luz? Não. Porque, como eu disse, eu estava indo, eu estava fazendo, eu estava junto ali. Eu acho que eu montei essa luz. É possível. Sidão. Sidão, cara, esse é outro mestre. Esse é outro mestre, assim, tipo, Sidão, no campo técnico, ele foi meu mestre, assim, o cuidado que ele tinha com o equipamento, com tudo, assim, tipo,
Cara, incrível. O Sidão montou muita coisa para mim. Depois das minhas loucuras que partiu para outro campo, né? O Cacilda não foi o Ricardinho Moranes que operou? Não, Cacilda depois. Ah, você deve ter montado a remontagem. Você deve ter montado É. Você montou a Que já era uma remontagem. história da Petrobras, né? Isso, que virou DVD e tudo mais. Que eu tava revendo Então, foi aí que eu montei. Foi aí que você montou. Mas eu lembro de ter montado alguma coisa sua lá que era pimbim para um caralho, velho. Eu passei 2 dias só colocando tráfego em pimbim, cara. Cara, o que era? Eu não lembro, mas, cara, porra, sei lá, eu passei 2 dias, 12 horas por dia montando tráfego em pimbim. Eu falei, meu, essa porra não acaba, cara. Mas conta a história do Cacilda aí. Como que você depois viu que assinou, mas como que foi esse processo? Na verdade, foi um processo. O Teatro Oficina tem um jeito de fazer o processo, um momento do processo de criação, que é estender, que é discutir os conceitos e o que a gente vai fazer em cada cena juntos. A gente estende um papel na pista e vai fazendo, e vai falando, vai desenhando, vai colocando palavras-chave, coisas assim. E aí que não dá para mostrar fotos, não mostraria. O Maurício Shirakawa me mandou uma foto esses dias desse processo e aí, enfim. E ao mesmo tempo a Sibeli tinha, desde o Hamlet, eu comecei a ver os cadernos dela, os cadernos de criação, que são cadernos muito incríveis também. E eu comecei a ter meu próprio caderno. E a gente estava tudo muito junto ali, né? Construindo junto, fazendo juntos. E o Teatro Oficina tem um luxo que a gente ensaia onde a gente vai apresentar. Então, isso é luxuosíssimo, né? É só um super luxo. Então, significa que a gente fica ali dentro do teatro já experimentando luz. Monta um refletor, tira o refletor ao que está ao nosso alcance. Claro que tem um momento que tem uma grande montagem, que aí a gente chama, né, tem um mapa, tem uma coisa mais desenvolvida, mas a gente tem a mesa de luz, tem refletores colocados, tem uma geral montada, tinha uma geral de panelões, tinha uma série você já começa a ensaiar com uma série de coisas colocadas, postas. Então, era uma mesa, uma melange, eu lembro dela. Era 8 submasters, 120 canais que eu chamava no teclado. Eu tinha uma era uma melange, era uma branca, né? Era uma melangezinha ali que você tinha 8 subs, que virava página, não lembro. O crossfader, que tinha também uma quantidade X de crossfader, não era infinito. E o teclado para chamar os canais. Eu sabia todos os refletores, 120 canais, o que era, blá, 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 mais panelão, mais o que era direto, mais... Enfim, na época que a gente tem, né? A gente ainda não queimou tudo. E aí, então a gente foi fazendo. E teve um determinado momento nesse processo do Cacilda que a Sibeli foi dar uma oficina de luz na Mazzaropi, que não existe mais, infelizmente. Quer dizer, não sei se existe ou não. Não, agora, onde era a Mazzaropi é a sede da SP. Então, isso é antes da Mazzaropi em outra sede. Não era nem nessa sede de agora. Caramba! Então não existe mais, acabou. Não existe mais, não existe mais. E aí ela deu uma oficina do qual eu fui como assistente e também como oficineira. Foi lá que eu tive as primeiras noções, quer dizer, não as primeiras noções porque eu via a Sibeli desenhando, eu perguntava, ela me explicava, a Sibeli nunca negou informação, né? Pelo contrário. Mas ali ela fez didaticamente, explicando para as pessoas o que era uma geral reta, cruzada, contra, ângulo de incidência... ângulo de reflexão. Reflexão, tudo. Calcular quantos refletores você precisa de uma vara para fazer uma geral num palco X, relação de cor aditivo. Deu um apanhado geral assim do que né, do que são esses primeiros contatos com a iluminação, as primeiras ferramentas. E foi super legal, tinha uma turma muito bacana. E a gente deu essa oficina, ela deu essa oficina na Mazzaropi. E depois uma segunda, aí foi pedido um segundo módulo. E esse segundo módulo ela conseguiu negociar para que esse segundo módulo fosse no Teatro Oficina.
E esse segundo módulo eu participei ativamente. Teve um momento que ela precisou se ausentar, eu continuei ali, depois ela voltou. E teve um outro... Então, a Cibele se ausentou em alguns momentos durante o processo e eu continuei a fazer. E então ela chegou, teve um dia que ela chegou e ela ficou no meio da plateia. E eu lembro muito desse dia, porque eu tinha montado muitas coisas, a gente estava fazendo o ensaio, e de repente, no meio da plateia, ela começou a reger. Só levantava, sabe, tipo, apontava e regia. E eu tinha uma conexão absurda. A gente tinha uma conexão muito, tem ainda, né? Mas uma conexão muito absurda, assim, que parecia uma coisa de transmissão, de pensar, sabe, tipo, bum! E aí eu vi, então enfim. E aí tudo isso é muito gostoso, é muito tesudo, é muito divertido, né? Como não continuar fazendo isso, né? Como não... E... Porra, eu me divertia pra cacete montando na oficina, porque eu achava... porra, já como montador ali, eu falava, cara, quanta possibilidade você tem aqui de pesquisa, quanta possibilidade você tem aqui de surpresas e tal. Eu nunca criei nada lá, e fico imaginando você como que era aquela Disneylândia, né, cara? Não, total. E era muito legal, porque com a Cibele foi uma coisa bem complementar, porque como eu tinha pouca experiência, tinha experiência da operação, porque eu passei a operar os espetáculos, operei para dar um fim no Juízo de Deus, enfim, tem toda uma... eu criava as coisas, eu iluminava a parede, iluminava a árvore, iluminava teto, iluminava chão, iluminava torre, propunha desenhos, e ela vinha com a inteligência dela, também de diretora, de reger isso. Então, onde entrava, como entrava, os tempos, a gente foi descobrindo isso, então era muito complementar. Então eu estava realmente na Disneylândia, e muito confortável, né? Tipo, tinha tudo ali, tinha um domínio total do teatro. E esse domínio foi uma coisa que, anos depois, eu voltei, acho que em 2019, no Teatro Oficina, fui fazer o Lobo apresentou lá, um espetáculo da Carolina Bianchi, e eu não pude montar, porque eu estava aqui na Europa. Eu cheguei no dia da apresentação. O Pedro montou para mim, eu olhei a luz durante o dia para saber o que tinha, que eu cheguei de manhã, de madrugada, e eu só soube o que fazer naquele teatro, sabendo cada coisa que eu ia acender, o que ia acontecer, porque eu tenho um conhecimento absurdo daquele teatro. Eu sei o que acontece na hora que eu acendo plateia, eu sei o que acontece na hora que eu acendo pista, eu sei o que acontece. Então imagina, aquele teatro tem o seu DNA, né? Assim, ele é o seu DNA, né? Sim, total. A minha relação com o espaço, tanto é que eu gosto de palco italiano, tá tudo certo com o palco italiano, enfim, mas quando eu vou para um espaço que não é um palco italiano, cara, eu adoro, tipo, descobrir, porque eu tenho, assim, o Teatro Oficina tem uma coisa que acho que nasceu ali, que foi olhar para o espaço e deixar ele me sugerir coisas. E eu tinha ferramenta ali. Então, isso foi uma super escola para isso. Então, eu chego nos lugares, eu olho para o espaço, vejo o que tem, respiro ele. Ali na oficina, você tinha a luz que vinha do teto, você tinha a luz que vinha do chão, você tinha a luz que vinha do subsolo, você tinha a luz que vinha das estruturas e, bicho, de repente, do nada, na parede tinha um refletor, cara. É incrível, cara. É incrível. É incrível. Não, eu quando eu comecei a fazer rapel, descer de corda, eu ia lá com a minha corda, com a minha cadeirinha, não tinha nada para fazer depois da escola, deixa eu descer. Se colocar o refletor aqui, o que acontece? Ah, legal, sabe, totalmente me divertindo, assim. E aí você descobre, então, que Cacilda você que criou a luz. Eu criei junto com a Cibele. Tá, aí você só descobre isso quando você olha para a ficha técnica. Quando a gente estava discutindo a ficha técnica. Porque a Cibele até sugeriu um nome super bonito, a ficha técnica de Cacilda é Corpo Técnico Artístico. E eu acho isso muito reflete ao que a gente o que eu vivi ali, sabe? Onde todo mundo conviveu ali do campo técnico no campo artístico. Então todo mundo tem a sua... Porque às vezes tem essa distinção, que é uma bobagem, mas, enfim, tem. Sendo que um é a base do outro. Pois é. Uma coisa... Mas ela colocou isso ali. E aí, na hora, eu olhei para ela, ela falou, a gente fez juntos, você fez juntas. Porque realmente tem uma hora na luz que você não sabe de quem é quem.
quem sugeriu uma coisa, quem colocou outra coisa. Eu acho que ela foi uma... Ali a Cibele, acho que ela dirigiu a Luz ali, sabe? Com ideias nossas, com coisas... com todo o desenho nosso e uma visão de diretora que depois ela assume a visão dela de diretora, né? A gente monta a Companhia Livre, ela vai para esse lugar de diretora e eu fico como iluminadora da Companhia Livre. E aí essa parceria continua, mas aí só eu, Luz, e ela na direção. E o que dá uma coisa muito legal, porque a Cibele nunca interferiu nos meus projetos, assim, nos meus processos. Eu ia te perguntar isso agora, como que esse processo de trabalho... Mas vamos deixar isso para a segunda parte, assim. Tá bom. Sobretudo, eu acho que tem uma particularidade da oficina que é sua, assim, ao que me parece, até onde eu sei. Aquela árvore que hoje é iluminada permanentemente é projeto seu. Foi. Ele vai mudando, de onde vem essa ideia? Da mesma forma, mas... Cara, tem uma árvore que nasce no teatro e vai para fora do teatro, naquele janelão de vidro. E na peça, a Cacilda morre esperando Godot. Ela morre, ela tem um aneurisma em cena, esperando Godot. E a única coisa que tem Godot de cenário é uma árvore, é um chorão. Tá ali, a árvore tá ali, então... Faz parte do patrimônio, né? Faz parte do patrimônio. E aí eu usei uma lâmpada de HQI embaixo para explodir, para que São Paulo pudesse ver aquela árvore de fora do teatro, sabe? E que ela tivesse muita luz ali, tivesse uma luz própria só. Não, e é engraçado, porque você passa uma oficina à noite, tudo apagado, a árvore iluminada. A árvore iluminada, tá lá. Isso é incrível, cara. Isso é incrível, assim. O Ricardinho Moranes vem depois de você, então? O Ricardinho vem depois, ele vem durante... Eu não lembro se ele estreia a Cacilda com a gente ou não, mas ele vem em Cacilda e o Ricardinho... Não, o Ricardinho estreia com a gente, porque era ele quem... A gente usava um Intelabim em Cacilda, com aquele controlezinho, LCD, blá, 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 e quem operava era ele lá de cima. Ele fazia pimbim, os nossos canhõezinhos, e o Intelabim. Ele que operava o Intelabim. E aí depois... aí o Ricardinho entra depois. Ele passa a criar depois. A gente sai do Teatro Oficina, eu e a Cibele, mais ou menos ao mesmo tempo. Quer dizer, ao mesmo tempo, para fundar a Companhia Livre. E lá a oficina, durante esse período que eu estava lá na oficina, eu fiz um espetáculo com o Rogério Sganzella, o Savannah Bay, que também foi por conta da Jean, que foi fazer o Cacilda, e aí a gente se conheceu. E foi uma experiência bem maluca, bem bonita, bem legal, porque era um cara de cinema, enfim, com outro pensamento, foi... Era um espetáculo que não tinha nada a ver com produção do Oficina, não tinha direção do Zé, nada. Cenário do Fernando Melo. Da Costa. Era a Helena Inês e a Jean em cena, tinha uma projeção, um cenário lindo, incrível, palco italiano. Foi bem interessante, assim, porque foi completamente... Foi um sacode, né? Uma mudança de ponto de vista, né? Porque lá no Teatro Oficina o público está em vários lugares, está em vários andares e dos dois lados, direita e esquerda. E a posição da cabine ali é meio posição de nave espacial, assim. Já tinha várias viagens que eu estava em nave espacial ali, tipo, tal. De ficar acendendo, fazendo chases malucos e o teatro balançando com chase. Incrível. Era muito incrível. E aí eu caí nesse palco italiano, mas com o cenário do Fernando Melo da Costa, que tem bastante dificuldade, porque ele é muito detalhista, mas que também ele é muito rico. Então, foi um super desafio, não foi só um palco, assim. Foi bem legal. E ali também, nesse mesmo período também de Cacilda, também faço o meu primeiro show, que é dos amigos... Então, segura. A gente vai dar um intervalo nessa primeira parte. Coisa de 2 minutinhos, 1 minutinho, a gente já volta.
Aí tem que entrar de novo no seu lado. Eu vou fazer uma pausa, vou salvar o vídeo. É 1 minutinho. Aí eu já entro ao vivo de novo e te chamo. Tá bom. Voltem, até já. Voltem!